Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para você. E se você é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui para você. E também me sigam lá no meu Instagram, o G vai estar ou aqui em cima ou aqui embaixo, que lá também tem conteúdos super especiais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um Deus que ama nos surpreender, um Deus de profundidade, um Deus de riqueza e um Deus de sabedoria. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos ler a passagem lá em Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 ao 36, que diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os teus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu-lhe alguma coisa para receber uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Eu amo esse finalzinho, esse versículo 36, porque de fato tudo é para ele. E a graça dele é que nos faz estarmos aqui hoje e fazendo cada segundo da nossa vida. E tudo que a gente faz aqui nesse mundo tem que ser voltado para ele, porque tudo aqui é dele. Então que nós possamos viver e colocá-lo em primeiro lugar. Porque tudo que a gente faz, se for voltado para Deus e deixarmos Ele conduzir os nossos caminhos para que a gente possa fazer a vontade dEle, de fato nós seremos felizes, sim. E essa passagem, né, ela vem falar um pouquinho dessa profundidade, das surpresas, porque Deus gosta de nos surpreender, né? E ela me levou a um pouco dessa questão da profundidade, da riqueza, me fez recordar e lembrar de um mar, né? De um oceano, e quando um navio estivesse ali, naufragou, e os tesouros estão ali, na profundeza desse oceano. Da mesma forma, esse tesouro, que são as riquezas de Deus, elas estão no fundo desse oceano. E a gente, muitas das vezes, fica só ali na beiradinha desse oceano, e Deus sempre nos chamando para conhecer mais a vontade dEle, e adentrar esse mar, esse oceano, e conhecer a sabedoria dEle. Não que a gente vá conhecer todos os desígnios de Deus, porque não adianta, como diz lá em Isaías, né? Os caminhos dele não são os nossos, né? Por isso, muitas das vezes, a gente acaba se frustrando porque a gente quer seguir o nosso caminho e não o caminho de Deus. Mas ele sempre está ali nos convidando a adentrar esse mar nas profundezas, para que a gente possa, de fato, encontrar a riqueza, que é o amor de Deus, que é o que nos faz viver. Eu tô cansada de falar isso para vocês, né? Que o amor de Deus é clichê eu dizer isso para vocês, mas o amor de Deus, ele tem poder de salvar a gente de nós mesmos e das coisas desse mundo. Então, gente, porque não é possível a gente entender os desígnios de Deus. Muitas das vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica se questionando e questionando a Deus. Eu sempre fui muito questionadora, principalmente diante das coisas que acontecem na minha vida, e eu ficava, meu Deus, por quê? Mas tentando arrumar de alguma forma uma explicação para aquilo que tinha acontecido. E aí virava, sabe, ia me aprofundando e procurando os caminhos como se eu fosse uma detetive, como se eu fosse resolver alguma coisa, descobrindo o porquê daquela coisa ter acontecido comigo. Mas não, a gente não tem que perguntar para Deus o porquê, pedir explicações para Deus das coisas que Ele faz na nossa vida. A gente tem que continuar confiando. Eu sei que é muito difícil, gente, quando Deus, principalmente quando o que acontece nos traz muito sofrimento. Mas eu sempre penso que aonde esse sofrimento
de Deus, esse sofrimento que eu tô vivendo, Deus quer me transformar. No que Ele quer me transformar e no que Ele quer transformar através de mim diante daquela situação. O jeito de Deus, né, o conhecimento, a sabedoria de Deus, ele é tão elevada, mas tão elevada, como diz aqui na passagem, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ninguém. E nem vamos conhecer, entendeu? Por isso que a gente precisa confiar nele o tempo todo. É horrível, gente. É horrível a gente continuar confiando porque a gente é falho. Acontece uma coisa ruim, a gente já vai e não confia mais, aí começa a olhar para as coisas ruins que estão acontecendo e a gente não consegue mais focar. E aí quando vê, a gente já está tentando e reclamando e murmurando. E não tem como comparar, sondar, entender os caminhos de Deus, os desígnios de Deus, quando a gente tem uma perda ou quando acontece de perder o emprego, de perder um familiar nosso, a gente nunca vai conseguir entender. E muitas das vezes a gente fica assim, né? Mas eu tô aqui, eu tô fazendo a vontade de Deus e aí acontece isso. Então eu fico sempre focada nisso. No que Deus quer transformar em mim e nas pessoas que estão ao meu redor com esse sofrimento, com esse deserto que eu tô passando. Porque, gente, nada do que Deus faz na nossa vida é desrespeito somente a nós. Nada é. E muitas das vezes Deus faz alguma coisa na nossa vida, tanto boa quanto ruim, para nos chamar, para nos convidar, para trazer para mais perto dele, para que a gente possa cumprir o propósito, a nossa vocação. Então, a gente precisa, assim, olhar o sofrimento, olhar tudo o que acontece na nossa vida, tanto milagres ou sofrimento, porque ele faz, ele realiza. E a gente não encarar nenhuma das duas coisas sendo concretizadas na nossa vida com o olhar do mundo aqui. Aconteceu um milagre na minha vida, tudo aquilo que eu estava pedindo para Deus aconteceu. Ou aconteceu algo muito ruim na minha vida. A gente precisa olhar essas duas situações com o olhar de Deus. E quando aconteceu alguma coisa boa, aconteceu o que eu queria, tudo o que eu pedi a Deus. Mas nunca é direcionado somente pra gente. A gente tem que entender que isso que ele fez pra gente hoje, ele quer alcançar alguma outra pessoa, ele quer trazer você pra perto dele, da mesma forma com o sofrimento. Então que nós possamos olhar todas essas situações, tanto boas quanto ruins, com o olhar de Deus e nos perguntar da seguinte forma: no que Deus quer me transformar diante disso que Ele está me levando a viver? Porque não adianta, a gente nunca vai entender os pensamentos dele, a gente não vai conseguir entender, chegar a essa capacidade, essa sabedoria, né? De fato, a gente adquire sabedoria vivendo, passando pelo sofrimento, passando pelo deserto, passando pelas coisas boas, é dessa forma. Mas que a gente sempre queira a sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus, e não a sabedoria desse mundo, a sabedoria que nos leve, nos edifique e nos deixe mais próximos de Deus. Porque, de fato, tudo aqui é para Ele. O nosso sofrimento a gente tem que dedicar para Ele. A nossa vitória a gente tem que dedicar para Deus. E colocar sempre Ele no centro, como tudo voltado para Ele. Porque quando a gente faz isso, as coisas começam a caminhar um pouco melhor. Não quer dizer que elas vão ser fáceis, porque não serão. Mas vão ter uma experiência muito melhor vivida conforme a gente vai colocando Ele em primeiro lugar. Não colocar a nossa vontade em primeiro lugar, não colocar os nossos sonhos em primeiro lugar, mas colocar os sonhos de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar. E tudo que a gente for fazer, ao invés de... Não tem como a gente faz as coisas para nossos pais, para os nossos amigos, para todas as pessoas que a gente ama, que a gente possa colocar Deus. A gente não busca sempre o melhor para as pessoas que a gente ama. A gente procura fazer as vontades dos nossos pais, obedecer os nossos pais. Então que a gente possa hoje colocar Deus, não que a gente vá abandonar os nossos pais, as pessoas que a gente ama, mas como um exemplo, que a gente possa colocar Deus como essa pessoa amada, porque Ele nos ama incondicionalmente. Tudo o que Ele faz é de fato para o nosso bem, até mesmo o sofrimento. É muito difícil entender, gente. Como eu já sofri para entender os desígnios de Deus na minha vida, mas a gente não tem que tentar entender, a gente tem que só se manter firme ali, focar, entende? Porque
é isso. É confiança, é a fé que não nos deixa cair e não se levantar. Porque vão vir os acontecimentos, vão vir o sofrimento. Quando a gente está com Deus, não quer dizer que a gente esteja isento de sofrer ou de acontecer determinadas coisas na nossa vida, mas que nós possamos colocá-lo como centro e oferecer tudo o que a gente vive para Ele, tanto o nosso sofrimento quanto as nossas vitórias. Que essa palavra tenha tocado no seu coração, que hoje nós possamos estar de frente para esse mar imenso e querer mergulhar nas profundezas para encontrar um tesouro, a riqueza, a sabedoria de Deus que se encontra ali. Ele está nos convidando o tempo todo para poder aprofundar, para poder mergulhar nas profundezas desse mar de amor que é Ele. E você pode ter certeza que você não vai se arrepender de encontrar com essa riqueza e de viver esse amor de Deus na sua vida. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.